E saúdo-vos no precioso nome de Jesus Cristo. É um privilégio estarmos aqui juntos para meditar na palavra do nosso Deus. E então, sim, por uma questão litúrgica, eu convido os irmãos a permanecer de pé para a leitura da palavra de Deus e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 13. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Os irmãos tenham a bondade de sentar. O irmão, a irmã, gosta de fazer perguntas. E se gostar de fazer perguntas, gosta de ter as respostas às suas perguntas. É um facto que nós vivemos dias em que sentimos que as respostas às nossas perguntas têm que ser imediatas. Um simples espera é difícil de ser recebido. Quando nós queremos saber algo, nós queremos saber para ontem, como se costuma dizer. Nós queremos ter a resposta às nossas inquietações, às nossas dúvidas, no momento em que fazemos a pergunta. Melhor fora que nem precisássemos de fazer a pergunta, porque era sinal que já havíamos recebido aquilo do qual esperamos. Meus irmãos, nós olhamos para o livro dos Salmos e vemos como eles expressam de uma forma maravilhosa aquilo que muitas vezes está no nosso coração. E nós podemos olhar para este texto e perceber que o salmista, que aqui nos é apresentado como David, portanto, quem escreveu este salmo, David, ele começa por fazer 4 perguntas. Mas estas perguntas são aparentemente retóricas. Sim, porque há perguntas que nós podemos fazer e esperamos uma resposta, mas há algumas perguntas que nós, ao as colocarmos precisamente em jeito de pergunta, ajudam-nos a nós refletirmos naquilo que estamos a pensar. Às vezes nós queremos transmitir alguma coisa, ou estamos inquietos e preocupados com uma determinada realidade. Mas quando nós falamos, quando nós expressamos, há alguns momentos em que nós chegamos ao ponto de dizer assim: epá, que disparate que eu estou aqui a dizer. Isto não faz muito sentido, o que eu estou aqui a falar. Não sei se já aconteceu com o irmão, mas às vezes quando nós estamos a falar, a transmitir cá para fora o que está dentro de nós, é que nós tomamos real sentido de se faz sentido ou não aquilo que nós estamos a conjecturar. E o salmista faz aqui estas perguntas aparentemente retóricas. E ele pergunta: até quando? Nós encontramos aqui esta cabeça do Salmo perguntando: até quando, Senhor? E o salmista pergunta: até quando te esquecerás? Até quando ocultarás? Até quando estarei eu? Até quando se erguerá? Encontramos aqui o salmista a querer uma resposta cabal àquilo que são as suas inquietações. Vivemos dias também em que as inquietações são muitas. Se por um lado nós não sabemos esperar, temos imensa dificuldade. Por outro lado, nós temos o desafio constante em descansar nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Acabámos de ler acerca do grande poder de Deus. Deus tem poder para retirar um coração de pedra. Deus tem poder para eliminar aquele que é o nosso maior problema, a fim de resolver aquilo que nós mais precisamos,
quer receber um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito Santo, um coração que reconheça que precisa de Deus para viver na sua vida, um coração que reconheça que precisa do Cristo morto e crucificado e ressurreto, para que então possamos ser tornados discípulos do Senhor e podermos estar sentados à mesa do Mestre. Até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim para sempre? Muitas vezes parece que nós vivemos numa amargura tal, envolvidos numa imensidão de problemas e situações demasiado nefastas e difíceis para nós enfrentarmos nesta peregrinação terrena, e perguntamos: até quando te esquecerás de mim para sempre? Não só estamos a dizer que Deus se esquece de nós, como também estamos a dizer que esse esquecimento é para sempre. E se nós fizermos esta pergunta na nossa vida, assim como o salmista fez, nós chegamos ao ponto de dizer que Deus se esqueceu de nós. E poderá o nosso Deus esquecer-se de nós? Quem é que tem poder para criar todas as coisas? Quem é que, antes de nós existirmos, já nos tinha planeado? O que é que nós fizemos para vir à existência antes de existirmos? Sim, parece uma pergunta ridícula. Mas o que é que eu ou tu fizeste para estar nesta vida, para vir à existência antes de existires? Se antes de existir não existíamos, não poderíamos ter feito nada. Deus tem tudo nas suas mãos. E o salmista pergunta: até quando esquecerás de mim? Será que o esquecimento de Deus é uma realidade? Será que Deus tem uma mente limitada e toldada como a nossa, que hoje nos lembramos de uma coisa e a seguir já não nos lembramos mais? Se alguns forem como eu, precisamos de colocar uma lista de tarefas para não nos esquecermos. Se forem como eu, têm desejo provavelmente de chegar ao pé de tal irmão ou tal pessoa e dizer algo que pensaram anteriormente. E depois estão com essa pessoa e esquecem-se de dizer. Não sei se vos acontece. Esquecem-se de falar. Deus esquece como nós? E ainda que por um instante Deus se esquecesse de alguma coisa, será que isso iria ter um efeito perpétuo? Deus iria esquecer-se para sempre do nosso sofrimento? Mas atentai, irmãos, para a segunda pergunta que o salmista faz. Até quando, Senhor, ocultarás de mim o rosto? Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos vários exemplos em que os homens não podiam ver o rosto do Senhor face a face. E o salmista aqui está a aludir a esta metáfora para dizer que o Senhor se esconde dele. O Senhor não se apresenta diante do salmista. David não pode encarar o Senhor, David não pode ter uma relação com o Senhor, porquanto o Senhor se esqueceu dele e por isso fugiu da sua presença. Novamente, vemos aqui uma atribuição de características humanas ao próprio Deus. Muitas vezes, quando nós não queremos encarar alguém que está, que estamos a viver com essa pessoa num tempo de dificuldade, num tempo de relação cortada, nós fugimos da presença das pessoas. Tentamos dar voltas e voltas para não encararmos com tal pessoa. E David está a perguntar: até quando ocultarás de mim o rosto? Mas vejam a terceira pergunta. Agora o salmista fala acerca de si e pergunta: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, a cada dia? Fica claro, meus irmãos, que estas perguntas do até quando têm o intuito de suplicar até quando é que David estaria naquela situação de tristeza. Porque ele considerava que o Senhor se tinha esquecido dele, que tinha o seu rosto ocultado, ou seja, não manifestava a sua presença na vida de David. E, portanto, ele estava a ter uma luta interior. Podemos entender um conflito nos seus pensamentos e nas suas emoções, e que constantemente se erguia contra ele o inimigo. Por isso ele pergunta em quarto lugar: até quando, Senhor, se erguerá contra mim o meu próprio inimigo? Então não temos dúvidas que, diante da leitura destas palavras, nós encontramos David a enfrentar uma situação sobremodo dolorosa. Os seus pensamentos, as suas emoções estão profundamente afetadas por uma grande tristeza, por uma grande angústia. E depois destas perguntas, o salmista
clama então ao Senhor. Eu não sei qual é que é a nossa atitude. Posso saber qual é a minha, não sei qual é a do irmão. Mas diante de uma situação de tristeza, diante de uma situação de tribulação, diante de uma situação em que precisa de salvação de um determinado problema e não a encontra, o que é que faz? O que é que fazemos nós nessas circunstâncias? O salmista aqui ensina-nos que é necessário clamar ao Senhor. Muitas vezes nós nos revoltamos, nós nos frustramos, porque parece que o Senhor se esqueceu de nós, que Ele ocultou o seu rosto, que Ele não se levanta para nos defender contra os inimigos, sejam eles externos ou internos. Sim, porque muitas vezes nós temos inimigos internos. Algo que está dentro de nós como uma verdade absoluta, mas que não passa nada mais, nada menos do que um inimigo para o nosso desenvolvimento e para a possibilidade de nós nos achegarmos ao Senhor. O que é que nós fazemos nessas circunstâncias? Dizemos, Deus esqueceu-se de mim, eu já não quero saber de Deus. Deus já não se importa comigo. Aquele Deus de quem me falaram tantos e tantos, aquele Deus do qual eu ouvi falar na igreja, afinal Ele não tem poder nenhum. Será que é esta a nossa atitude? O salmista clamou ao Senhor para que atentasse para ele, para que lhe respondesse e para que iluminasse os seus olhos. Por isso vê do versículo 3. Atenta para mim. Quando nós encontramos aqui David a pedir ao Senhor que atente para si, nós encontramos David a expressar a sua total confiança em Deus. E a mostrar que, se por um lado, diante da sua fraqueza humana, diante da sua pecaminosidade, diante da sua fragilidade, diante da realidade de ele ser fraco, de ele ser como o pó, de ele ser como nada, ele parece que Deus não está preocupado com ele, mas na verdade ele sabe que pode dirigir-se a Deus. Porque aquilo que Deus é, jamais poderá mudar. E as suas promessas são infalíveis. E se Deus promete estar com aqueles que são seus, então Ele vai cumprir isso. E portanto, com toda a confiança e com toda a ousadia, David pode neste seu cântico, nesta sua oração, dizer: atenta para mim, Senhor. Porque ele confia que Deus tem capacidade para atentar para ele. Se por um lado parece que Deus se esquece do seu sofrimento, por outro lado, David sabe, no mais íntimo e profundo do seu coração, que Deus atenta para si. Quando nós pedimos que Deus atente para nós, é necessário que o Senhor encontre em nós próprios uma disponibilidade para nós fazermos a sua vontade. Quando Deus pede, ou melhor, quando o salmista pede para Deus atentar para si próprio, ele tem na sua mente que Deus é capaz e todo-poderoso para resolver a situação pela qual ele está a passar. Quando nós próprios pedimos para que Deus atente para nós, nós devemos ter a consciência de que precisamos estar com um coração disponível para receber a ação de Deus. E por isso, ele clama pela resposta. Responde-me, Senhor meu Deus. Quando nós pedimos ao Senhor para nos responder, deve haver em nós uma disponibilidade para recebermos a resposta do Senhor. E como dissemos há pouco, nós vivemos então numa sociedade, como é óbvio, como é claro, creio que todos nós podemos concordar com isso, em que nós queremos uma resposta imediata à satisfação dos nossos problemas. Mas quando nós pedimos para que o Senhor nos responda, tal e qual como o salmista fez, nós precisamos de estar disponíveis, meus irmãos, para que o Senhor faça a sua vontade em nós, para que nós possamos receber a resposta do Senhor. E como muitas vezes nós lembramos, até mesmo aos mais novos, a resposta do Senhor pode ser resumida em de três formas muito simples. O Senhor pode dizer não, sim ou espera. O Senhor pode dizer-nos a cada um de nós que podemos fazer esta oração como o salmista fez: responde-me, Senhor. Ele pode dizer não. Eu não te vou conceder isso que tu estás a pedir. Eu não te vou conceder o alívio. Eu não te vou dar o que tu me clamas. Porque pode não ser bom para nós. E Deus, na sua eterna sabedoria, Ele conhece o que é o melhor para os seus filhos. E Ele nos concede o melhor.
Então nós temos que ser submissos em acatar a vontade do Senhor. Ele pode dizer, não, eu não te vou dar isso, porque isso não vai ser bom para ti. Mas o Senhor também pode responder sim, e aí nós ficamos alegres. Nós ficamos contentes porque o Senhor nos concede aquilo que nós pedimos. Mas o Senhor também pode dizer, espera, ainda não é o tempo. Ainda preciso de trabalhar no teu coração. Ainda preciso de transformar o teu caráter, de transformar o teu ser por inteiro, para que então possas receber essa tua petição. E como é que nós vamos receber a vontade de Deus? Diante de uma situação de tristeza, e nós podemos pensar nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, podemos pensar na tristeza maior, meus irmãos, que nós temos ou devemos ter na nossa vida, que é quando estamos afastados do Salvador. Podemos olhar à nossa volta e ver quantas pessoas choram, quantas pessoas passam por dificuldades espalhadas por todo o mundo. Basta nós abrirmos o telejornal, abrirmos um jornal e vermos como tantos sofrem, parecendo que vivem sem rumo. Podem perguntar, até quando, Senhor? Até quando vou passar por esta situação? Olhamos, por exemplo, para vídeos deste cataclismo terrível que estamos a viver nestes dias, e mais concretamente os venezuelanos, e o nosso coração parece que fica dilacerado ao ver tão grande sofrimento. Até quando, Senhor? Mas a resposta do Senhor tem que ser recebida por nós no tempo de Deus e não no nosso tempo. Porquanto o salmista também continua e diz, ilumina-me os olhos. Ele pede ao Senhor para ser alumiado, porque ele reconhece que vive em trevas, que vive em densa escuridão e precisa de ser iluminado. E o salmista também diz, em outro texto, na tua luz veremos a luz. Isto é muito importante para nós, meus irmãos, neste dia em que, enquanto discípulos do Senhor, nos sentamos à mesa do Mestre. Porque na luz de Deus nós podemos ver a verdadeira luz. E a luz do mundo, a luz da nossa vida é Jesus Cristo. O que seria de nós se nós permanecêssemos na angústia da nossa vida, da total separação de Deus? O homem, quando vive em separação de Deus, quando vive em trevas e ainda não experimentou este alumiar, esta iluminação divina, vive totalmente separado de Deus. E o caminho que lhe está proposto é o inferno. Então, eis que no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus para que ele pudesse vir trazer salvação ao homem. E a tristeza que iríamos desfrutar, que era os horrores da morte perene, os horrores do inferno, então pode ser destruída através da verdadeira iluminação que Cristo traz às nossas vidas. Então vejamos que ele justifica este seu clamor com 3 finalidades. É muito relevante nós atentarmos para esta oração do salmista e verificarmos estas finalidades. Primeiro, para que não durma o sono da morte. Segundo, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E terceiro, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olhamos para o salmista e diante do clamor, perante a situação dolorosa pela qual está a passar, ele clama pelo Senhor e diz porque é que está a clamar. Que motivos tem o irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, que motivos tem para clamar ao Senhor? Nós devemos recorrer ao Senhor clamando, suplicando, pedindo pelos nossos problemas. Mas porquê é que nós estamos a pedir ao Senhor? O salmista diz que está a pedir ao Senhor para não dormir o sono da morte. Significa isto que ele precisa de viver na sua vida sem enfrentar a destruição. Por vezes nós encontramos um sofrimento de tal forma grandioso que ele pode até mesmo concluir num fim da nossa vida. Seja porque o inimigo nos atinge e nos mata, se estivermos a pensar, por exemplo, num contexto bélico, ou seja, o inimigo do ponto de vista emocional e psicológico, ou até mesmo espiritual, que vem de tal maneira a atingir a nossa vida que nós ficamos como mortos. E o salmista pede clemência a Deus, para que ele não durma o sono da morte.
Na Bíblia nós encontramos muitas vezes esta imagem da morte física como dormir um sono. Mas mais, o salmista pede ao Senhor que seja com ele para que não diga o inimigo prevaleci contra ele. Que poder têm os nossos inimigos, ou tem o inimigo maior de Deus, que é Satanás, para atentar contra as nossas próprias vidas, se nós efetivamente estivermos com o Senhor? Sim, que poder tem o inimigo diante de nós? Até o próprio apóstolo Paulo nos diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades têm qualquer poder contra nós. Mas em todas essas coisas, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isto. Então, para que não diga o inimigo, prevaleci contra ele. O inimigo não tem poder contra nós se efetivamente nós estivermos com o Senhor. Mas diante de uma situação de tristeza, em que estamos emocionalmente fragilizados, nem sempre nós temos capacidade para identificar que o inimigo não tem poder contra nós. E parece que o inimigo toma um lugar de tal forma proeminente e central na nossa vida, que parece que nós nem nos conseguimos levantar e não conseguimos caminhar, não conseguimos enfrentar tal situação e por isso perecemos e vamos dormir o sono da morte. Então, Senhor, intervém na minha vida para que o inimigo não tenha lugar em mim. E também para que não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Não sei se os irmãos já tiveram este exemplo na vossa vida, algo que é demasiado prático nas nossas vidas também. Nós que nos dizemos cristãos, seguidores da lei do Senhor, basta nós falharmos em algum aspecto, que logo temos dedos prontos a acusar-nos. Podemos tentar viver uma vida de santidade, como nos é devido. Podemos fazer tudo bem na nossa vida. Claro que não fazemos tudo bem porque somos pecadores, mas podemos preocupar-nos em fazer o melhor possível. E basta uma transgressão para nos acusarem e para nos destruírem. Eis que verdadeiramente o salmista clama ao Senhor para que os adversários não se alegrem no dia em que ele vacilar. Então, para que isto seja possível, é necessário nós estarmos ligados ao Senhor. E claramente se vê aqui um contraste tremendo no estado de espírito de David. Porque se inicialmente, nos versículos 1 até ao 4, conforme vimos, ele começa por desejar que Deus o livre daquela situação no qual ele estava a viver, eis que então nos versículos 5 e 6, ele já termina falando para si próprio. Ele sabe como se sente. Ele sabe qual é que é o poder de Deus, mesmo quando parece que Deus está distante. Mas ele faz uma autoanálise. E é isso que nós também precisamos de fazer a cada dia da nossa vida. E hoje de uma forma especial. Precisamos de analisar o nosso coração. E ver o que é preciso ser alterado. Para que então nós possamos viver em conformidade com a vontade de Deus. Para que possamos experimentar a sua graça que nos é mistério. E ele diz, no tocante a mim, no versículo 5. Ou então, como diz outras versões, mas... Diante de todas estas coisas que eu disse para trás, há um mas. Algo que eu tenho que fazer. E no tocante a mim, primeiro, confio na tua graça. Segundo, regozijo-se o meu coração na tua salvação. Terceiro, cantarei ao Senhor. É necessário nós atentarmos para esta realidade e vermos como é que nós estamos diante do Senhor. E nesta autoanálise que cada um é que pode fazer para si mesmo, será que nós estamos a confiar na graça do Senhor? Também há algumas das versões que certamente os irmãos têm em mãos. Em vez da palavra graça, pode aparecer precisamente aqui, neste versículo 5, a palavra benignidade. Quando nós encontramos a benignidade do Senhor, nós olhamos para aquilo que é a sua bondade posta em ação. Talvez nós temos alguma dificuldade em distinguir bondade de benignidade. Poderíamos, se assim quiséssemos, entender a bondade como a essência de alguém. Uma pessoa ser boa. E a benignidade, colocar essa bondade em ação. Por exemplo, quando nós temos atos de caridade, quando nós transmitimos de tal forma o nosso amor, nós necessitamos de confiar nesta graça.
Ou seja, aquilo que não provém de nós próprios, mas que nos foi dado, nos foi outorgado pelo próprio Deus. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Quando nós recebemos a salvação do Senhor, quando nós recebemos a resposta às nossas orações, então isso causa em nós alegria, um regozijo profundo, um júbilo. Podemos precisar da salvação do nosso Deus, por exemplo, estando a passar por uma enfermidade. Podemos precisar da salvação do nosso Deus, por exemplo, estando a passar por uma dificuldade financeira. Seja qual for a situação na nossa vida, nós precisamos que o Senhor intervenha e aí Ele concede a salvação quando parece que nós estamos a perecer. Mas de uma forma muito mais profunda, nós precisamos da salvação da nossa alma. Precisamos que o Senhor atente para o nosso estado diante dEle e venha mudar aquilo que é necessário, para que então possamos cantar ao Senhor. Quando nós recebemos a resposta do nosso Deus, isso faz com que nós louvemos o nosso Deus. Quando nós pedimos a Deus que intervenha em nosso favor, nós então só temos motivos para o louvar e para o bendizer. Por isso é que nós fomos criados para louvar o Senhor. Por isso é que quando nós nos reunimos, nós louvamos o nosso Deus, ou pelo menos assim deve ser. E provavelmente David sabia que o Senhor precisava de o livrar e que a sua vida não estava da melhor maneira. Mas ainda assim, a sua confiança estava plenamente depositada nas mãos de Deus e só assim é que ele se poderia regozijar. E no final das contas, nós, ao olharmos para a forma como David começa o seu salmo e olharmos para a forma como ele termina, vemos como ele termina o seu salmo de uma forma exultante. E ele diz, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Então, irmãos, há esperança. Há esperança para a nossa vida. Há esperança para o nosso estado de pecadores diante de Deus. E precisamos da salvação. Sim, precisamos. Mas ao olharmos para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos irmãos na fé, nós podemos dizer com toda a certeza e convicção, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Então é necessário que nós atentemos para uma característica tão importante e relevante nas nossas vidas, que é o arrependimento. A metanoia, uma mudança de mente e de coração. E se nós vamos participar do pão e do vinho, que representa precisamente o sangue e o corpo de Jesus na cruz do Calvário, dado em nosso favor, nós precisamos de atentar para a nossa vida, ver o que é necessário ser alterado, haver uma mudança, um arrependimento, para que então nós possamos estar dignamente na presença do Senhor e participar destes elementos que representam o seu próprio corpo. Se nós queremos receber a salvação do Senhor, atentemos para aquilo que o salmista diz para nós fazermos. Confiar, regozijar e cantar, porquanto o Senhor nos tem feito muito bem. Amém.